Você já se perguntou se em momentos de completa escuridão, Deus está tecendo um plano que você sequer consegue imaginar? Às vezes, em meio ao caos e à desesperança, o propósito divino se desenrola de forma silenciosa. E assim como Esther, talvez você também tenha sido chamado para um tempo como este. A rainha Esther, que se levantou em um tempo de crise, se tornou portadora das boas novas em um cenário de opressão e ameaça. Sua coragem não só salvou seu povo, mas também tornou um símbolo eterno da providência de Deus. Mas qual foi o segredo dessa mulher? O que a fez aceitar o desafio de se colocar entre a morte e a vida de uma nação? Fique comigo, porque hoje você vai descobrir que Esther não era apenas uma rainha, mas a mão de Deus em ação em um tempo de escuridão. E talvez, ao final deste vídeo, você se enxergue em sua própria história de livramento. Aqui quem fala é o pastor Lucas Salles e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. No livro de Esther, capítulo 8, versículos 7 e 8, encontramos uma realidade aparentemente intransponível. O decreto de morte emitido por Amã contra os judeus era segundo a lei dos medos e dos persas, irrevogável. Assim como em Daniel, capítulo 6, versículo 8 e 15, esse tipo de decreto não podia ser revertido, nem mesmo pelo próprio rei. Pense nisso, uma sentença foi decretada contra todo um povo, sem possibilidade de revogação. Como enfrentar algo que parece tão definitivo? Essa é uma questão que ultrapassa o contexto histórico. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com decretos que parecem finais, diagnósticos médicos, crises familiares, problemas financeiros, situações que, aos nossos olhos, são impossíveis de mudar, mas no reino de Deus, o que parece irreversível aos homens não é barreira para o seu poder. Assim como Esther recebeu sabedoria para contornar esse decreto através de um novo que permitia ao povo se defender, Deus também nos concede estratégias em tempos de crise. Ele nos ensina que mesmo quando a mudança parece impossível, há sempre um caminho de livramento. E aqui está a primeira grande lição da história de Esther. Não se trata apenas de revogar o que é ruim, mas de permitir que Deus te capacite a superar o impossível. Você já se viu em uma situação onde não havia volta? Talvez agora mesmo você esteja enfrentando um obstáculo gigantesco. Mas lembre-se, o decreto dos homens não limita o poder de Deus. Quando o decreto foi emitido, o povo de Deus não apenas sobreviveu, eles prevaleceram. E essa vitória foi celebrada de forma extraordinária com a instituição da festa de Purim. Lá em Esther capítulo 9, versículo 20 ao 28, nos relata como Purim se tornou uma festa comemorativa, marcada pelo livramento e pela alegria do povo judeu. Purim não é apenas uma festa antiga ou uma lembrança eterna de que Deus se levanta para proteger os seus. Aqui podemos refletir sobre algo muito importante, a importância de reconhecer e celebrar os livramentos de Deus em nossas vidas. Muitas vezes somos rápidos em clamar por socorro, mas lentos em celebrar quando o socorro chega. A festa de Purim nos ensina que devemos sim parar para refletir e agradecer. Quantas vezes você já celebrou um livramento divino em sua vida? Talvez você tenha sido salvo de algo e com o tempo a memória da vitória tenha se apagado. Purim é mais do que uma festa de comemoração, é um convite para que nós também tenhamos corações agradecidos, que possamos olhar para as vitórias que Deus nos deu e celebrar seu cuidado e proteção, porque cada livramento, seja pequeno ou seja grande, é uma prova de que Ele continua sendo o nosso refúgio. E essa é a segunda grande lição: não deixe passar em branco os momentos de livramento em sua vida. Como Esther e o povo judeu, celebre, louve a Deus por cada intervenção, por cada vitória, por cada vez que Ele transformou uma situação impossível em um testemunho de sua graça. E além de Esther, outro personagem brilha nessa história: Mardoqueu. Mardoqueu foi exaltado ao segundo posto mais alto do império, logo abaixo do rei Assuero, como lemos em Esther capítulo 10, versículo 3. Ele, que antes era apenas um servo fiel, terminou sua jornada como um grande líder. Mas o que o levou a essa posição? Sua humildade e fidelidade a Deus. Mardoqueu nos ensina que a verdadeira grandeza não está na busca pelo poder, mas na lealdade ao propósito de Deus. Ele não almejava status, mas foi exaltado em sua fidelidade. Isso nos lembra das palavras de Jesus: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Está em Marcos capítulo 10, versículo 43. E quantas vezes na nossa sociedade o reconhecimento parece ser a única moeda que importa? Somos incentivados a buscar aplausos, posições de destaque, a aprovação dos outros. Mas Mardoqueu nos mostra que a verdadeira honra vem do céu e não dos homens. Ele foi exaltado não porque procurava, mas porque foi encontrado fiel. Se você está em um lugar onde sente
que suas ações estão sendo ignoradas, onde parece que sua fidelidade passa desapercebida, lembre-se de Mardoqueu. Deus está vendo e no momento certo, assim como fez com ele, ele também te exaltará. Agora chegamos a um dos pontos mais profundos dessa história, o entendimento do propósito. Em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, somos lembrados de que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. E foi isso que moveu Esther. Ela entendeu que seu papel como rainha não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Deus a colocou naquele lugar, naquele tempo, para ser uma peça-chave no seu plano de salvação para o povo judeu. Esther não foi chamada apenas para ser uma rainha, ela foi chamada para ser uma intercessora, uma libertadora, uma mulher de coragem. E quando lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e depois capítulo 2, versículo 15 ao 18, nós vemos que Deus nos criou à sua imagem, nos deu responsabilidades e nos chamou para sermos relevantes no mundo. Homens e mulheres foram criados para exercer influência e impacto, cada um em sua esfera de atuação. E assim como Esther, Deus tem um propósito para você. Quantas vezes nos esquecemos disso? Nos deixamos levar pelas rotinas diárias, pelas pressões da vida e esquecemos que fomos colocados exatamente onde estamos por um propósito divino. Seja no seu trabalho, na sua família, no seu círculo social, Deus te colocou ali para ser luz e sal, para trazer transformação. Você já parou para refletir sobre o propósito de Deus na sua vida? Talvez assim como Esther, você tenha sido colocado em uma posição de influência e ainda não percebeu o impacto que pode causar. Talvez, assim como Esther, você esteja diante de uma decisão crucial e o medo esteja te paralisando. Mas lembre-se, Deus te capacitou para este momento. Ele te chamou para ser a diferença. Basta confiar somente nele. E assim concluímos essa jornada pela vida de Esther, uma mulher comum que se tornou a portadora de boas novas para um povo à beira da destruição. A história de Esther é um lembrete poderoso de que em momentos de crise, Deus está preparando sua obra de libertação. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda o nosso conteúdo a alcançar mais vidas e juntos continuarmos espalhando a poderosa palavra de Deus. E se você quiser continuar se aprofundando nas escrituras, tem um vídeo aparecendo na tela agora que complementa tudo o que falamos aqui. Eu tenho certeza de que será uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te inspire a ser a diferença onde quer que Ele te coloque. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.